Alô, galera, aquele abraço. Foi uma quarta-feira de Taça Guanabara, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e também Copa do Nordeste. O Fluminense de virada bateu o Flamengo por 2-1 no Maracanã, campeão da Taça Guanabara pela 13ª vez, aliás, bicampeão. O Fluminense foi campeão ano passado e agora repete a dose, então bicampeão Fluminense da Taça Guanabara. E o Vitor Pereira, hein, do Flamengo, perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo. Perdeu a Copa do Mundo, Mundial de Clubes, eliminado na semifinal pelo Al Hilal. Perdeu a Recopa Sul-Americana para o Del Valle. E agora perdeu seu quarto título na temporada, a Taça Guanabara. Está vivo ainda, pode ser campeão carioca, mas as estruturas estão, na Gávea, balançando. Galo, hein? O Atlético conquistou um excelente resultado em Bogotá, na Colômbia, pela Libertadores da América, na pré-Libertadores, jogo de ida, a última fase antes da fase de grupos, 1-1, Paulinho marcou o gol do Galo. Bahia, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. E o Sport Recife, juntamente com o CRB e com o Ferroviário do Ceará, garantindo matematicamente vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. Então, vou falar sobre Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e também a Copa do Nordeste, a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, a KTO não tem aplicativo, é site, vai lá, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Começando com o Cariocão, que tem aqui o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, que é a primeira fase do Campeonato Carioca. 11 rodadas, depois das 11 rodadas, o clube que somou o maior número de pontos, Fluminense, é o campeão. Ok? Fácil, né, de entender. Fluminense 25 pontos, Flamengo 23, portanto, Fluminense é o campeão. O Vasco ainda joga na rodada. Vai jogar nesta quinta-feira à noite, em casa, contra o Bangu. O Vasco tem 20 pontos, pode chegar a 23 e ultrapassar o Flamengo. O Vasco pode chegar, inclusive, na segunda posição. Quando a bola rolar, pessoal, para Vasco e Bangu, o Vasco vai ultrapassar o Volta Redonda. Se o Vasco vencer a partida por 2 gols de diferença, ultrapassa também o Flamengo. Neste exato momento, atenção, neste exato momento, as semifinais do Campeonato Carioca são Fluminense e Vasco da Gama, Flamengo e Volta Redonda. Mas a tendência, como o Vasco joga em casa, é que tenhamos aí Fluminense contra Volta Redonda, Flamengo contra Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira terminou a Taça Guanabara. Fluminense é o campeão. Agora seguem as semifinais do Campeonato Carioca. Aí tem Campeonato Carioca, 2 semifinais, e a Taça Rio também em 2 semifinais. Botafogo e Audax Rio. Aliás, o Botafogo perdeu em casa para a Portuguesa por 1-0. Está Botafogo eliminado do Campeonato Carioca. Vai disputar a Taça Rio agora. Do 5º ao 8º lugar é a Taça Rio. Botafogo e Audax Rio, classificados para as semifinais da Taça Rio. Portuguesa, Bangu, Nova Iguaçu e Madureira, 2 aqui desses 4 vão avançar também para as semifinais da Taça Rio. Nesta quinta tem Vasco e Bangu, tem também Nova Iguaçu e Madureira. Deixa eu voltar para o clássico Fla-Flu. Flamengo começou muito bem a partida, muito bem no jogo. O Vitor Pereira havia barrado do time titular 6 jogadores, mexeu na equipe. Começou diferente, um time diferente contra o Flamengo, contra o Fluminense. Começou jogando bem. Um dos seus escolhidos marcou o gol, que seria então o gol da vitória e do título, Everton Cebolinha. Isso no primeiro tempo ainda. Aí o Fluminense empatou com o Cano e virou no finalzinho do jogo com o Gabriel Pirani. 2-1 para o Fluminense, muita confusão, um jogo brigado, uma batalha lá no Maracanã e tudo mais. O Flu do Diniz, campeão da Taça Guanabara, e o Flamengo do Vitor Pereira amargando aí, por enquanto, o vice-campeonato. Se o Vasco ganhar do Bangu, o Flamengo vai ser terceiro colocado da Taça Guanabara. Estruturas estão assim, balançando para Vitor Pereira
lá na equipe do Flamengo. Deixa eu trocar de competição aqui, falar de Copa do Brasil, porque tivemos nesta quarta-feira aí a classificação de 3 equipes para a próxima etapa. O Camboriú em casa perdeu para o Bahia por 1-0, então o Bahia está classificado. O Biel marcou o gol da vitória da classificação do Bahia. O Remo enfrentou em Belém do Pará o Gaúcho São Luís, venceu por 2-1 e garantiu vaga também. E finalmente, Tombense jogou em casa em Muriaé, quase no final da partida o Alexandre marcou o gol da vitória sobre o Retrô. Tombense 1, Retrô 0. Tivemos na terça-feira o Brasil lá em Pelotas, derrotando a Ponte por 2-0, então já estão classificados para a terceira fase da Copa do Brasil, Brasil de Pelotas, Bahia, Remo e também o Tombense. Nesta quinta-feira, 3 jogos. 7 da noite tem Náutico e Vila Nova de Goiás. 8 horas em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o São Raimundo de Roraima. 9h30 tem na Vila Belmiro o Santos contra o Iguatu do Ceará. São jogos que acontecem nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Lembrando que nesta segunda fase da competição é jogo único, mas o visitante não joga pelo empate. Dando empate no tempo normal, decisão por pênalti. Até agora não teve decisão por pênalti. Os vencedores, todos eles garantindo a vaga no tempo normal até agora. Brasil de Pelotas, Bahia, Remo e também o Tombense. Atenção, hein? Terceira fase acontece através de sorteio. Vou você mostrar agora a partir dos jogos em andamento, que a partir das classificações que vão acontecendo, vou começar a colocar aqui, formar aqui os 2 potes. Confirmando que o bloco 1 ou o pote 1 já tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Inter e agora o Bahia. Estarão também no pote 1 do sorteio, se passarem de fase, Santos, Grêmio, América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará e o Botafogo do Rio de Janeiro, certo? Estão agora no pote 2, garantidos, Remo, Tombense e Brasil de Pelotas. Sorteio. Os times do bloco 1 ou pote 1 vão enfrentar na terceira fase os times do bloco 2 aqui, pote 2, tá certo? Vou falar agora de Copa Libertadores da América, porque o Galo conquistou uma excelente vitória. Sim, vitória, porque o empate fora de casa é vitória. Excelente resultado. Empate em 1-1, jogou em Bogotá, na Colômbia, empatou com o Milionários em 1-1. O Paulinho marcou o gol do Galo. Semana que vem tem o jogo de volta em BH. O Atlético, com qualquer vitória, garante vaga para a próxima fase, a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em caso de empate, em BH, a decisão da vaga vai, portanto, para as penalidades máximas. Quem joga nessa quinta-feira, em casa, é o Fortaleza, 7 da noite, contra o Cerro Porteño do Paraguai. Jogo de ida agora, nesta quinta-feira, em Fortaleza. Jogo de volta semana que vem, lá no Paraguai, em Assunção. Copa do Nordeste, pessoal. O Fortaleza já estava matematicamente classificado para as quartas de final. Com os jogos desta quarta-feira, Sport Recife, Ferroviário e CRB garantiram também as suas vagas para a próxima etapa da competição. O Ferroviário bateu o Santinha, o Santa Cruz por 2-1 de virada. O Sampaio Correia, que está na quinta posição aqui e eliminado, empatou em casa com o Campinense em 1-1. O Sport Recife, que jogou muito tempo, quase mais da metade do jogo com um jogador a menos, venceu em casa o Sergipe por 2-1. E o Vitória da Bahia, tá aqui o Vitória lá embaixo, ó, venceu por 2-0 o Ceará. Ceará que está liderando o outro grupo. Então, nesse grupo A aqui, Sport com 15, Fortaleza com 15, Ferroviário com 13, CRB com 13, já estão matematicamente classificados para as quartas de final. Nas quartas de final, jogos dentro das chaves. Então, hoje, vamos ter mais uma rodada pela frente, mas hoje teríamos aí o Sport contra o CRB, jogo único, hein? O Sport contra o CRB, jogo único no Recife. Fortaleza contra o Ferroviário, jogo único com o mando de campo do Fortaleza nas semifinais, aliás, nas quartas de finais da Copa do Nordeste, certo? Na outra chave aqui, tá embolado ainda, não tem ninguém matematicamente classificado. O Ceará é líder com 13, o ABC tem 11, o Sergipe tem 10, o Náutico tem 10, fechando hoje o G4. Mas ainda estão na briga o Santa Cruz, que tem 2 jogos por fazer ainda, de um jogo atrasado, que é o clássico contra o Sport. Então, 2 partidas. O CSA aqui pode chegar também a 10, o CSA está fora. Daqui para baixo, pessoal, CSA, Campinense, Bahia, todos estão fora
da Copa do Nordeste. O Bahia garantiu vaga hoje na Copa do Brasil, mas está fora, eliminado. Ah, não, o Bahia não está eliminado não, desculpa. O Bahia tem um jogo atrasado para fazer aqui ainda. O Bahia pode ir a 11 pontos aqui. Então, Ceará, ABC, Sergipe, Náutico, Santa Cruz e Bahia, aí sim, e Bahia, essas 6 equipes disputam as 4 vagas aqui nesse grupo B, certo? Eliminados mesmo o CSA e também o Campinense. Esqueci do jogo atrasado do Bahia, desculpa pessoal do Bahia aí. O Bahia pode chegar ainda a 11 pontos e 3 vitórias, consequentemente, claro, passar aqui Náutico também, Sergipe, tá bom? Então é o balanço geral aí da noite desta quarta-feira, que teve Campeonato Carioca, teve Libertadores da América, teve Copa do Brasil, teve também a Copa do Nordeste. E o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca. E o Vitor Pereira, hein? Será que o Vitor Pereira segue comandando o Flamengo? Esta é uma interrogação que vamos saber nas próximas horas e próximos dias. Eu acho que ele não cai. Acho, só acho. Tchau.